Ele me levou pro mato e pediu para eu ficar de 4. Eu estava com medo, mas confiei nele. Aquele mato fechado, o cheiro úmido da terra, os galhos secos estalando sob nossos pés. Cada passo era um aperto no meu peito. Minhas mãos suavam frio, e eu sentia um tremor percorrer meu corpo inteiro. Ele estava tão perto, podia sentir sua respiração quente na minha nuca. Aquele calor era quase sufocante. Ele parou, virou-se para mim e, com um olhar intenso, sussurrou: "Preciso que você faça isso por mim." Meu coração disparou. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. A vergonha queimava meu rosto, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de súplica e confiança que me desarmaram. Ele segurou minha mão, seus dedos entrelaçados aos meus, e a apertou com força. Aquela pressão era como se ele estivesse transmitindo toda a sua esperança para mim. Eu hesitei por um instante, sentindo o peso daquela responsabilidade. Será que eu seria capaz? Será que eu conseguiria corresponder àquela expectativa? Fechei os olhos, respirei fundo e tentei afastar o medo que me consumia. Afinal, ele confiava em mim. Ele precisava de mim. E eu faria qualquer coisa por ele. Vocês já sentiram essa mistura de terror e excitação? Essa sensação de estar à beira de um precipício, prestes a dar um salto no desconhecido? Deixa o like se você já se sentiu assim, se já teve que encarar um desafio que parecia maior do que você. Porque o que aconteceu depois, vocês precisam ouvir para acreditar. Preciso contar tudo, desde o começo, para que entendam o que me levou até aquele mato, naquela situação, com ele. Ele me levou pro mato e pediu para eu ficar de 4. Eu estava com medo, mas confiei nele. Lembro-me daquela tarde como se fosse ontem. O sol já começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando ele me chamou para uma aventura. Disse que tinha uma surpresa para mim, algo que eu jamais esqueceria. Seus olhos brilhavam com um misto de excitação e mistério, e eu, boba, me deixei levar por aquele charme. Seguimos por uma trilha estreita, adentrando cada vez mais o coração da mata. O ar ficava mais denso. O perfume da terra úmida invadia minhas narinas. E a cada passo eu sentia uma pontada de apreensão. Não era medo exatamente, mas uma espécie de expectativa. Algo dentro de mim dizia que aquela surpresa não era bem o que eu estava imaginando. Quando chegamos a uma pequena clareira, ele parou e se virou para mim. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam sérios, quase suplicantes. Ele segurou minhas mãos, entrelaçando seus dedos aos meus, e com a voz embargada, fez o pedido. "Preciso que você fique de 4." Meu mundo parou. Senti um frio na barriga, um nó na garganta. Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça num piscar de olhos. O que ele queria dizer com aquilo? Por que no meio do mato? Por que eu? Minhas pernas tremiam, e eu mal conseguia respirar. Ele percebeu meu desconforto, apertou minhas mãos com mais força e disse: "Eu sei que parece estranho, mas confie em mim. Preciso da sua ajuda." Aquele "confie em mim" ecoou em meus ouvidos. Eu o conhecia. Sabia que ele não me faria mal. Mas ainda assim, a situação era no mínimo inusitada. Hesitei por um longo momento, lutando contra a vergonha, o medo do desconhecido. Mas seus olhos, aqueles olhos cheios de esperança, me convenceram. Respirei fundo, fechei os olhos e me preparei para o que quer que viesse a seguir. Vocês conseguem imaginar a minha situação? Perdida no meio do mato, com o sol se pondo, prestes a fazer algo que eu jamais pensei que faria? Deixa o like se você já se sentiu pressionada, se já teve que tomar uma decisão difícil, com o coração na mão, porque a história não acaba por aqui. O que aconteceu depois? Bom, isso é algo que vocês precisam ouvir para acreditar. Aquele aperto de mão, a intensidade do seu olhar, me deixavam confusa, dividida. Por um lado, a estranheza da situação, o medo do desconhecido me paralisavam. Por outro, uma força inexplicável me impelia a confiar nele, a seguir em frente. Era como se uma voz dentro de mim sussurrasse: "Vai, você consegue. Ele precisa de você." Meus pensamentos corriam soltos, um turbilhão de perguntas sem resposta. Onde aquilo ia parar? O que ele esperava de mim? Seria capaz de atender às suas expectativas? Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável, tão exposta. Era uma mistura sufocante de pavor e excitação. O corpo todo tremia, mas não de frio. Era uma tremedeira nervosa, uma ansiedade que me consumia por dentro. Vocês já sentiram essa mistura de sensações? Essa dualidade entre o medo e a confiança, a vontade de fugir e a necessidade de ficar? O que fariam se estivessem no meu lugar, perdidas no meio do mato, com o sol se pondo e um pedido tão peculiar?
Deixem o like se você já se sentiu vulnerável, se já teve que enfrentar seus medos e seguir em frente mesmo sem saber o que te espera. Porque o que aconteceu depois, vocês não vão acreditar. Foi um turbilhão de emoções, uma experiência que jamais vou esquecer. E eu preciso compartilhar cada detalhe com vocês. Cresci no interior, em uma fazenda simples, onde a vida era regada a suor e trabalho duro. Meu pai, um homem calejado pelo sol e pela labuta, tinha mãos grossas e ásperas, mas um coração de ouro. Ele me ensinou tudo o que sei, desde lidar com os animais até plantar e colher. Era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas carregava uma sabedoria profunda, aprendida na lida diária com a terra. Lembro-me de suas mãos firmes me guiando enquanto eu aprendia a arar a terra, a sentir a textura úmida e fértil entre os dedos. Era uma sensação inexplicável. Uma conexão com a natureza, com a vida que pulsava sob meus pés. Ele me ensinou a respeitar a terra, a cuidar dela como se fosse uma extensão do meu próprio corpo. E me ensinou também a ser forte, a nunca desistir diante das dificuldades. Filha, ele dizia com sua voz rouca e grave, a vida te coloca de 4, mas você tem que ter a força para se levantar. Na época, eu não entendia direito o que ele queria dizer. Achava que era só mais um dos seus ditados caipiras, daqueles que ele usava para me animar quando eu reclamava do trabalho pesado. Mas com o tempo, fui percebendo a profundidade daquelas palavras. A vida, de fato, nos coloca em situações difíceis, nos testa, nos desafia. E é nessas horas que precisamos encontrar a força interior para nos reerguer, para seguir em frente. A infância na roça me preparou para muitos dos desafios que enfrentei ao longo da vida. Aprendi a ser resiliente, a me adaptar às mudanças, a lidar com a imprevisibilidade da natureza. Aprendi que nem sempre as coisas saem como planejamos, que às vezes precisamos improvisar, nos virar, com o que temos. E aprendi, acima de tudo, a valorizar as coisas simples da vida. O calor do sol no rosto, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer. Lembro-me de uma vez em que estávamos plantando milho. O sol castigava forte, a terra estava seca e dura, e eu já estava exausta. Minhas mãos estavam em carne viva, e eu sentia cada músculo do meu corpo doer. Reclamei com meu pai. Disse que não aguentava mais. Ele parou o que estava fazendo, olhou para mim com aqueles olhos profundos e disse: Filha, lembra do que eu te falei? A vida te coloca de 4, mas você tem que ter a força para se levantar. Naquele momento, suas palavras me atingiram como um raio. Entendi que não se tratava apenas de plantar milho, mas de enfrentar qualquer obstáculo que a vida me colocasse no caminho. Respirei fundo, enxuguei o suor da testa e voltei ao trabalho. E continuei plantando, mesmo com as mãos doendo, mesmo com o corpo cansado. Porque eu sabia que meu pai estava certo. A vida nos coloca à prova, mas nós temos a força para superar qualquer desafio. E foi essa força, essa resiliência aprendida na roça, que me ajudou a enfrentar a situação que vivi naquele mato, com ele. Uma situação que jamais imaginei que passaria, que testou todos os meus limites, que me fez questionar tudo o que eu acreditava. Mas eu sobrevivi. Eu me levantei e saí daquela experiência mais forte do que nunca. Aquele mato, o pedido, tudo fazia parecer que eu estava em um pesadelo. Mas a verdade era muito mais simples. E talvez por isso ainda mais gratificante. Estávamos plantando mudas de árvores frutíferas. Ele, meu tio, experiente agricultor, me instruiu sobre a melhor posição para plantar, que era literalmente ficar de 4, com as mãos na terra, para garantir que a muda pegasse. Ele precisava que eu abrisse a cova com as mãos, sentisse a terra, a umidade, para saber a profundidade ideal. Sente a terra, menina, ele dizia. Só assim você vai saber se a muda vai vingar. E eu, de 4, com as mãos na terra, sentia não só a umidade, mas a vida, pulsando naquele solo fértil. A responsabilidade de garantir o futuro daquelas pequenas árvores, a esperança de vê-las crescer e dar frutos, era um peso, sim, mas um peso doce, carregado de propósito. Meu tio, com suas mãos calejadas pelo tempo e pela lida na roça, me guiava com paciência, me ensinando os segredos da terra, a sabedoria ancestral que ele herdou de seus antepassados. E ali, naquele mato de 4, com a terra entre os dedos, eu entendi a verdadeira força da natureza, a beleza da simplicidade, a importância do trabalho duro. Entendi finalmente o que meu pai queria dizer com a vida te coloca de 4, mas você tem que ter a força para se levantar. Não se tratava de submissão, de fraqueza, mas de conexão, de humildade,
de respeito pela terra que nos alimenta. Era sobre se curvar diante da grandeza da natureza, para então, com as próprias mãos, construir algo novo, algo que floresceria, que daria frutos, que perpetuaria a vida. Reflito sobre como a minha mente interpretou mal a situação. Aquele pedido, o mato, o jeito que ele me olhava, tudo me levou a criar uma imagem distorcida da realidade. Hoje consigo rir da minha própria ingenuidade, da minha imaginação fértil que transformou uma simples tarefa em um drama digno de novela. Aquele medo, aquela vergonha que senti, tudo não passou de um grande mal-entendido. Mas aprendi uma lição valiosa com essa experiência. A importância de confiar nas pessoas certas. Meu tio, com toda a sua sabedoria e experiência, jamais me faria mal. Ele sabia o que estava fazendo, e eu, apesar do meu medo inicial, confiei nele. E essa confiança me levou a uma experiência incrível, a uma conexão profunda com a terra, com a natureza. Aprendi também a importância da humildade. A humildade em admitir que não sabemos tudo, em pedir ajuda, em aprender com os outros. No começo, fiquei constrangida com a ideia de ficar de 4 no meio do mato. Parecia humilhante. Mas depois entendi que não se tratava de humilhação, mas de aprendizado, de me conectar com a terra, de sentir a vida pulsando entre meus dedos. E essa experiência, que no início me pareceu tão constrangedora, acabou se tornando uma das mais gratificantes da minha vida. Hoje, olho para aquelas árvores frutíferas crescendo fortes e saudáveis, e sinto uma alegria imensa. Uma alegria que vai além da satisfação de ter realizado uma tarefa. É a alegria de ter aprendido algo novo, de ter superado meus medos, de ter me conectado com a natureza de uma forma tão profunda e significativa. É a alegria de ver a vida florescer, de testemunhar o ciclo da natureza se renovando, de saber que fiz parte desse processo. E essa alegria, essa sensação de plenitude, não tem preço. Aprendi muito naquele dia. Aprendi sobre a terra, sobre as árvores, sobre a vida. Mas, acima de tudo, aprendi sobre mim mesma. Descobri uma força que eu não sabia que tinha. Uma capacidade de superar desafios que me surpreendeu. Assim como plantar uma árvore, a vida exige esforço, dedicação, paciência. Às vezes, precisamos nos colocar em posições desconfortáveis, sair da nossa zona de conforto para alcançar nossos objetivos. E nesse processo, descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar, tirar a poeira das mãos e seguir em frente com humildade e perseverança. Lembrem-se da minha história, da próxima vez que a vida lhes pedir para ficarem de 4. Não se trata de submissão, mas de conexão, de aprendizado, de crescimento. É sobre se curvar diante dos desafios, para então, com as próprias mãos, construir um futuro mais forte, mais resiliente, mais frutífero. Deixem nos comentários o que vocês aprenderam com essa história. Se inscrevam no canal para mais causos como esse. E não se esqueçam de deixar o like para me ajudar a compartilhar essa mensagem de superação com mais pessoas. Afinal, a vida pode até nos colocar de 4, mas a força para nos levantar, essa, ninguém nos tira. Compartilhe a sua história. Me contem aqui nos comentários, vocês já passaram por alguma situação que parecia uma coisa, mas no final era outra completamente diferente? Que tipo de perrengue ou desafio inusitado vocês tiveram que enfrentar? Quero saber tudo. E se você gostou desse caos, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí, prometo que vocês vão se surpreender. E não se esqueçam do like, hein? Me ajuda demais a continuar compartilhando essas histórias com vocês. A vida pode te colocar de 4, mas a escolha de se levantar é sempre sua. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu tio, com suas mãos calejadas e cheias de terra, me ajudou a levantar. E ali naquele mato, com o sol se pondo no horizonte, eu entendi a verdadeira lição. A vida às vezes nos coloca em situações que parecem constrangedoras, difíceis, até mesmo humilhantes. Mas são nesses momentos que descobrimos nossa força, nossa capacidade de superação. E aprendemos que, por mais difícil que seja a situação, sempre podemos contar com a ajuda de quem nos ama, de quem acredita em nós. Aquele dia no mato, plantando mudas com meu tio, foi muito mais do que uma simples tarefa. Foi uma lição de vida, uma experiência que jamais esquecerei. E que levo comigo como um lembrete de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar, com a ajuda daqueles que nos amam e com a certeza de que juntos podemos superar qualquer desafio. E você? Já passou por alguma situação que te colocou à prova?
Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos inspirar e fortalecer uns aos outros. Inscreva-se no canal para mais causas como esse. E não esqueça de deixar o like para me ajudar a continuar compartilhando essas histórias de superação. Lembre-se, a vida pode até te colocar de quatro, mas a força para se levantar, essa vem de dentro, e ninguém pode tirar de você.